cientistas entraram em pânico ao descobrir, graças a fotos vazadas de um programa secreto russo, o que realmente tem lá no planeta Vênus. Fotografias e leituras de dados, especialmente das missões Veneras 13 e 14, mostraram formações estranhas no solo que pareciam se mover entre os registros. Vou tocar um pouquinho aqui para vocês ouvirem o que a sonda Venera 13 gravou lá em Vênus. Se liga. Dá uma olhada nessa nave espacial aí. Ela não parece aquele módulo lunar da Apollo? Aquele lá que supostamente o Neil Armstrong usou para dar um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade? E, gente, eu tô falando supostamente, mas eu realmente acredito que eles foram na Lua. Eu acredito. E, inclusive, esse é o motivo pelo qual nós nunca mais voltamos lá. Porque lá tem coisinhas, se é que vocês me entendem. Mas então, essa primeira nave que eu mostrei para vocês aí, essa verdinha, ela fazia parte de um projeto secreto que não foi televisionado e também não foi divulgado mundialmente, algo que não tinha absolutamente nada a ver com a dona NASA. Essa nave verdinha que você está vendo é a Lune Corábil, e embora os Estados Unidos queiram te convencer que eles venceram a corrida espacial, quem foi mais longe mesmo foi a Rússia. Mas é aquilo, né, meus queridos? Propaganda é tudo. Às vezes o produto nem é bom, mas a propaganda é tão boa que todo mundo se convence que o produto é bom. Mas o grande problema é que ninguém consegue guardar um segredo tão bem quanto a dona Rússia. E durante a década de 60, mais especificamente lá no finalzinho da década de 60, a União Soviética enviou uma sonda para o planeta Vênus. Mas o que eles descobriram lá, eles não contaram para ninguém. E agora, 64 anos depois, algumas fotos vazadas do programa ultra secreto russo apareceram. E os cientistas mais famosos e mais renomados do planeta Terra ficaram chocados com o que eles viram nessas imagens. E o que, afinal de contas, os soviéticos aprenderam sobre Vênus, que é tão absurdo assim, para eles terem mantido segredo sobre isso o tempo todo? Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse caos em mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que tem mestrado em coisas ocultas e secretas. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita que você tá aqui nesse canal e já se inscreve também no canal novo, no canal de Shorts. Lá eu posto vídeos de mistérios curtinhos, coisas rápidas, gente, coisas que acontecem assim no dia a dia. Eu gravo e já posto lá. E se você tiver inscrito por lá, você não vai perder absolutamente nada do que rola nesse planeta estranho. Então o link tá aqui embaixo na descrição, aqui em cima nos cards e também aparecerá nas telas finais desse vídeo. Aí é só clicar em se inscrever que você já vai receber. E sim, é de graça. Então vamos começar logo a falar sobre essa história de Vênus, porque nós temos muitas informações e para começar, eu preciso falar para vocês que a criação da NASA foi uma resposta à exploração avançada do espaço que a União Soviética estava fazendo lá na época da Guerra Fria. E tá, eu acho que vocês já até sabem disso. E percebam, meus queridos, que hoje em dia nós estamos vivendo a exata mesma coisa. Faz 77 anos agora, desde o início da Guerra Fria. E isso que nós estamos vivendo agora me parece uma repetição de um ciclo. Um ciclo que dura 77 anos. Bom, eu falarei melhor sobre esses ciclos de 77 anos em outras oportunidades. Mas se você fizer uma pesquisa em alguma inteligência artificial dessas da vida aí, pergunta, por exemplo, para o ChatGPT o que acontece de 77 em 77 anos, que você vai se surpreender com as respostas. Bom, naquela época lá na época da Guerra Fria, pouquíssimo se falava sobre Vênus, porque eles não sabiam absolutamente nada o que era o planeta Vênus. Só se sabia que ele tinha quase o mesmo tamanho que a Terra e que ele tinha também uma atmosfera estranha e complicada. E a missão Venera foi uma missão russa que tinha por objetivo saber tudo o que era para ser sabido sobre o planeta Vênus. Fazer um humano pousar em Vênus é praticamente impossível, porque existe uma pressão absurda no planeta. Então só da pessoa chegar e sair assim da espaçonave, ela já seria esmagada em coisa de segundos. Então não é ideal enviar um humano para lá. E é por isso então que a Rússia decidiu enviar uma missão não tripulada. Isso sem contar, gente, com a quantidade de ácido sulfúrico que é presente na atmosfera e outros gases nocivos como gás carbônico em altíssima concentração. E foi exatamente por isso então que eles enviaram lá uma sonda não tripulada que chegou em Vênus em 27 de fevereiro de 1969
1966. Mas eles não mandaram só uma não, tá? Eles mandaram várias, até a 13 e a 14. Foram mandando. E a sonda Venera 2 pousou em Vênus e perdeu contato com a base aqui na Terra. Em 1996, ou seja, muitos anos depois, a sonda Venera 2 foi oficialmente declarada como perdida para sempre. E algumas investigações concluíram que ela superaqueceu e sofreu alguns problemas técnicos. Já a Venera 3, que foi lançada um ano depois, em 1965, ela teve um pouco mais de sucesso. E a Venera 4 foi a mais bem-sucedida de todas, porque ela pousou no planeta Vênus e ela permaneceu intacta durante o pouso, ou seja, ela não foi esmagada, não foi levada embora e ela ficou lá. A partir do momento que ela colou em Vênus, ela começou a transmitir dados do planeta Vênus para a Terra. E essas transmissões e gravações revelaram coisas muito bizarras sobre o planeta Vênus. Primeiro, gente, essas transmissões revelaram que o planeta Vênus não tem campo magnético igual ao planeta Terra e que também o planeta é cheio de gases que seriam impossíveis para suportar a vida humana ou para suportar essa vida como nós a conhecemos. Mas eles não pararam por aí não. Eles foram mandando sonda atrás de sonda atrás de sonda e a sonda Venera 7 era uma verdadeira obra de arte. Sério, uma coisa assim de dar inveja na NASA. Até hoje eles têm inveja do programa ultra secreto espacial russo. E foi a sonda Venera 7 que trouxe informações sobre um lado ainda mais obscuro de Vênus. E tem alguma coisa muito errada com as informações que nós temos sobre Vênus aqui no planeta Terra. As informações que estão nos livros, as que vão para as escolas, as que são ensinadas nas universidades. Existe alguma coisa muito errada quando o assunto é Vênus. Por quê? Porque a verdade é que essas informações estão sendo distorcidas e que não estão nos contando a verdade sobre o que realmente existe lá no planeta Vênus. As sondas Veneras captaram evidências de que Vênus não é esse inferno morto que nos fazem acreditar. Fotografias e leituras de dados, especialmente das missões Veneras 13 e 14, mostraram formações estranhas no solo que pareciam se mover entre os registros. Alguns cientistas soviéticos sugeriram que essas formas poderiam ser formas de vidas adaptadas às condições extremas de Vênus. Mas o que aconteceu e por que essas informações todas foram enterradas sob um manto secreto oculto da União Soviética? Por que essas informações não foram divulgadas? Por que essas fotos só vazaram 64 anos depois desse programa aí? Primeiro, gente, a resposta é muito simples. Primeiro, porque admitir que Vênus pode abrigar vida, mesmo que seja vida microbiana ou até uma forma de vida mais avançada, mudaria completamente a nossa visão de cosmologia. Nós teríamos que admitir uma história do sistema solar completamente diferente do que a história atual. Você aí alguma vez já viu as imagens das missões Venera? Eu tenho certeza que você nunca viu. E sabe por que você nunca viu? Porque essas imagens são mega censuradas e elas não foram divulgadas completamente. Em algumas fotos recuperadas aparecem formações que lembram aracnídeos gigantes ou estruturas mecânicas. Então não é coincidência que algumas dessas anomalias foram captadas em múltiplas missões. E quais foram as explicações oficiais para essas imagens? Bom, as explicações oficiais são as exatas mesmas explicações oficiais de sempre. Dizem que essas coisas que aparecem em Vênus são, na verdade, sombra de pedras, que é inclusive a mesmíssima explicação que nós temos hoje da NASA sobre Marte. Então parece-me que as narrativas são, combinadas, que eles falam sempre a mesma coisa, no intuito mesmo de manter a população presa em uma ilusão da Matrix. E durante a descida da sonda Venera 13, a sonda gravou sons estranhos enquanto atravessava a atmosfera. Eu vou tocar um pouquinho aqui para vocês ouvirem o que a sonda Venera 13 gravou lá em Vênus. Se liga.
Alguns pesquisadores sugerem que esses ruídos são apenas ventos uivando, mas isso não explica os padrões ritmados do som. Então, na minha humilde opinião, isso aí não é vento não, tá? Mas e se isso aí fosse alguma forma de comunicação? Uma civilização inteligente poderia estar emitindo sinais, tentando se conectar. Ou pior, gente, nós poderíamos ter uma civilização que não habita a mesma dimensão que nós habitamos. Sim, existe toda uma natureza multidimensional de tudo aquilo que existe. Então, pode existir uma segunda Terra, uma Terra paralela. Da exata mesma maneira que pode existir uma segunda Vênus, uma Vênus paralela. E nós não descartamos nenhuma hipótese maluca aqui nesse canal. Nesse canal, todas as hipóteses malucas são abraçadas e tidas com a exata mesma seriedade, menos a da Terra plana. A da Terra plana me recuso, gente, vocês me desculpem. Vocês podem falar o que for. Teoria da conspiração, gosto. Essa, não gosto, essa eu odeio. Por quê? Eu gosto de teoria da conspiração inteligente. E eu acho a teoria da conspiração da Terra plana uma teoria da conspiração burra. É tipo aquela coisa, eu concordo com a sua opinião, mas é uma opinião burra. É isso. Fora isso, de resto nós aceitamos todas. E a verdade sobre essas missões lá em Vênus é que a União Soviética jamais publicaria essas coisas. Jamais contaria pro planeta Terra inteiro essas coisas que eles descobriram lá. Se você quer guardar um segredo muito bem guardado, conte ele pra Rússia. Pronto. O segredo morre lá. Nunca ninguém sabe. Agora, imagine vocês se nós tivéssemos tido um contato alienígena em Vênus. Gente, isso abalaria o mundo, esse mundo aqui que nós conhecemos, de uma maneira tão absurda, mas tão absurda que, sério, é melhor guardar esse segredo mesmo, porque se agora, em 2025, nós não estamos preparados para digerir certas verdades, imaginem vocês lá na década de 60. E principalmente, essa história toda da exploração de Vênus por parte da União Soviética me intriga por causa de uma questão muito específica. Os soviéticos estavam realmente muito obcecados por Vênus naquela época, mas de uma hora para outra eles cessaram o programa, eles acabaram com essa história e eles falaram, pronto, não vamos mais para Vênus. Então assim, será que eles descobriram alguma coisa por lá que fez com que essa obsessão cessasse? Talvez eles tenham descoberto algo que eles não puderam lidar. Alguns teóricos da conspiração acreditam que as últimas idas a Vênus por parte da União Soviética, ou seja, lá na sonda Venera 13 e na sonda Venera 14, a União Soviética captou sons e imagens tão perturbadores que seriam impossíveis de serem compartilhados com o restante do planeta Terra. Eles acreditam que exista alguma coisa embaixo da superfície de Vênus, algo que não é natural, uma espécie de uma estrutura artificial que está se escondendo no nosso sistema solar. Ou seja, aquela exata mesma conspiração de que a Lua é artificial. E aí que eu te pergunto, e se todos os planetas forem artificiais? E se toda essa vida que nós vivemos for artificial? E se tudo isso aqui for, na verdade, uma simulação? E principalmente, gente, e os Estados Unidos nessa história toda? Porque assim, se a Rússia foi pra lá, os Estados Unidos também teriam vontade de ir pra lá. Mas os Estados Unidos nunca se interessaram pelo planeta Vênus. Bom, pelo menos não que a gente saiba, né? Talvez os Estados Unidos tenham recebido informações secretas dos soviéticos, alertando que talvez fosse melhor deixar Vênus em paz. Enquanto que Marte, gente, Marte é explorado abertamente, Vênus permanece um verdadeiro tabu cósmico. Agora, pense comigo, por que a Terra e Vênus são tão semelhantes em tamanho, composição e proximidade do Sol, mas tão diferentes em condições? Bom, existe uma outra teoria que diz que Vênus poderia ser um experimento falho de terraformação. Talvez os habitantes da Terra sejam descendentes de uma civilização que tentou transformar Vênus, mas que não conseguiu escapar do desastre. Essa história toda foi apagada e a União Soviética talvez tenha tropeçado nesse segredo. Bom, existe também essa teoria, mas para mim o que é mais misterioso ainda que tudo isso é o grande silêncio que existe sobre Vênus, porque ninguém fala sobre ele hoje em dia. Os segredos de Vênus talvez sejam muito pesados para serem revelados. E talvez esse seja o exato motivo pelo qual ninguém fale sobre ele. Talvez seja por isso, então, que tanto a União Soviética quanto os outros países tenham decidido manter um pacto de silêncio sobre o segundo planeta do Sistema Solar. E se tudo isso soa como um delírio para você, lembre-se que o que parece absurdo hoje pode ser verdade amanhã. Se eu falasse aqui há 10 anos atrás que chegaria um dia que centenas de milhares de pessoas
pessoas veriam orbes nos céus e que o governo dos Estados Unidos admitiria que esses OVNIs estão escondidos nos oceanos, alguém acreditaria? Claro que não, né, gente? Se eu falasse isso há 10 anos atrás, todo mundo me chamaria de doida. E hoje em dia, isso é uma realidade. Então lembre-se, algo que parece absurdo hoje pode ser verdade amanhã. E com isso, eu te faço uma pergunta. O que será que realmente aconteceu com essas missões em Vênus? O que será que realmente as sondas Venera descobriram por lá? Bom, talvez nós nunca saberemos a resposta para essa pergunta. Ou, talvez um dia, os mistérios de Vênus venham à tona, não é mesmo? Eu não acho impossível, porque afinal de contas, as coisas correm numa velocidade tão absurda, pode ser que um dia isso tudo seja revelado. Eu só sei que esse caso é muito misterioso, e esse é o exato motivo pelo qual eu trouxe esse vídeo aqui dentro desse canal. Porque eu gosto desses assuntos misteriosos, e eu tenho certeza que se você está aqui comigo, você também gosta. Bom, agora eu vou me despedindo de vocês e vou ficando por aqui com mais um vídeo. Um super beijo pra vocês, e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos.